Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Notaram que logo no início do Evangelho existe um movimento geográfico da montanha para o plano. O que Jesus fez na montanha? A gente tem que voltar na leitura um pouquinho atrás, e aí a gente descobre que Jesus subiu a uma montanha, passou a noite em oração, e aí ele escolhe os 12 apóstolos. Ele agora desce com 12 apóstolos. Então o que precede esse texto é a escolha dentre os discípulos de 12 aos quais Jesus constituiu apóstolos. Então este movimento é importantíssimo, da montanha para o plano. Por quê? Porque aquilo que aconteceu no alto foi trazido para o baixo. Nós costumamos dizer que as bênçãos vêm dos céus. Então este movimento é um movimento de Jesus que carrega do alto para o baixo, dos céus para a terra, as suas escolhas. Todas as leituras de hoje, todas, elas nos direcionam para uma temática que é muito simples. Às vezes a gente acha que a Bíblia é complicada, mas ela não é. Ela é muito simples. O autor bíblico, ele reflete a partir da situação geográfica de onde ele vive. Ele vive na Palestina. E na Palestina, nós podemos dividir o território em duas partes: Galileia e Judéia. A Galileia é verdinha, porque chove bastante. A Judéia é árida, porque já está mais próxima do deserto. Então, o autor bíblico, ele conhece essa realidade, que eu diria é uma realidade dual, não dualista, dual. É importante pensar nisso. De tal modo que o autor bíblico, a partir desta realidade, ele propõe um ensinamento muito simples. Só existem 2 caminhos para eu e você fazermos nessa vida. Só 2. Ou eu e você estamos no caminho do bem, ou eu e você estamos no caminho do mal. Não existe mais nada fora disso. Só existe o caminho do bem, que é o caminho da vontade de Deus, e o caminho oposto ao caminho do bem, da vontade de Deus, é o caminho da sedução. Aí a gente vai lá para o capítulo 3, Deus tinha colocado diante dos nossos progenitores o caminho do bem, isto é, podeis comer do fruto das árvores, de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes tereis que morrer. Isto é, Deus coloca diante do ser humano os 2 caminhos.
e deixa o ser humano o quê? Livre. O caminho do bem conduz à vida, o caminho do mal conduz à morte. Vem Jeremias, na primeira leitura de hoje, e coloca diante de mim e diante de você uma antítese. Maldito o homem, por causa disso, disso, disso e disso. E depois, bendito o homem, por causa disso, disso, disso e disso. É uma antítese. Por que o primeiro é maldito? Porque ele põe a sua confiança em outro ser humano. Por que o outro é bendito? Porque ele coloca a sua confiança no Senhor. Aí vem o Salmo, que tem a mesma temática, e diz: feliz é todo aquele que não anda no caminho dos perversos, nem junto aos zombadores vai se sentar, mas se comprais dia e noite na lei do Senhor, os dois caminhos. Essa mensagem bíblica, ela começa no Gênesis e vai terminar no livro do Apocalipse. Se você quer uma chave para entrar na Bíblia, a chave é essa, a chave dos dois caminhos. Porque é na minha vida e na sua a dimensão do conflito. Qual é o maior conflito que eu e você temos na vida? O dilema do que pensar, do que sentir, como avaliar os sentimentos, o que fazer, que decisões tomar, de tal modo que se eu e você paramos para pensar que só existem duas possibilidades, tudo simplifica na minha vida e na sua, tudo. Agora, o que eu e você não podemos esquecer é que quem faz a opção por seguir o caminho de Deus, que eu costumo sintetizar como sendo o caminho do bem, da justiça e da verdade, tem consequências. Mas também quem decide seguir o outro caminho, que é o caminho oposto ao bem, o mal, oposto à justiça, a injustiça, oposto à verdade, a mentira, também tem as suas consequências. Então fica fácil para eu e você refletirmos sobre isso e analisar tudo aquilo que somos e temos e avaliar por esses dois critérios. Eu tenho seguido o caminho do bem, o caminho da vontade de Deus, ou tenho seguido o caminho oposto, contrário? Ninguém pode dizer isso por mim nem por você. Só eu posso dizer isso por mim, só você pode dizer isso por você. Aí fica fácil a gente compreender o Evangelho. Eu disse a vocês, Jesus traz do alto para baixo o que aconteceu lá em cima. E o que aconteceu lá em cima? A escolha dos apóstolos. Jesus, na sinagoga de Nazaré, já tinha dito que a opção dele era: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para levar a boa nova aos pobres, curar os cegos, libertar os cativos, proclamar um ano da graça do Senhor. Então agora ele começa a concretizar esse caminho, esse plano. Mas ele quer concretizar esse plano unindo a ele 12 apóstolos. E essa dinâmica que aconteceu com Jesus e os apóstolos, agora acontece comigo e com você. Vou mostrar um detalhezinho, mas impressionante como é que Lucas é fantástico. Pega o Evangelho. Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Então temos quem? Jesus e os discípulos. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, judeus. O judeu é aquele que vive na Judeia. Quando fala gente de toda a Judeia e de Jerusalém, o que é Jerusalém? É o centro da Judeia, é o templo está lá. E depois, do litoral de Tiro e Sidônia. Gente, Tiro e Sidônia no mapa da Palestina está lá em cima. Tiro e Sidônia representam os pagãos, que Jesus está diante de todo mundo, judeus e pagãos. E onde estão os galileus? É ele e seus apóstolos. Em outras palavras, o aspecto geográfico do alto para o baixo tem a ver também com as pessoas. Então Jesus está diante de todos e ele também usa uma antítese. Bem-aventurados os pobres, ai dos ricos. Bem-aventurados os que têm fome, ai dos que têm tudo para comer. Bem-aventurados os que choram, ai dos que riem. Bem-aventurados aqueles que são odiados por causa de mim, ai daqueles que vos elogiam. 4 antíteses, 4 bem-aventuranças e 4 antíteses chamadas
ai. Na Bíblia, o ai é uma exclamação diante de uma situação fúnebre. Olha que coisa. O ai faz parte da nossa vida. O que é o ai para mim e para você? Uma situação não boa, uma situação não conveniente. Onde está o centro de tudo? No Antigo Testamento e também na dinâmica dos evangelhos, se pensava assim, e ainda se pensa assim. Por mais que a gente catequize, tem gente que ainda continua pensando assim. Pensando assim como? Existe no Antigo Testamento a chamada teologia da retribuição. Ao justo cabe a bênção, ao ímpio a maldição. Se pensa assim. Quem é justo só pode o quê? Ser abençoado. Então, se eu estou do lado de Deus, se eu vou à missa, se eu pago o dízimo, se eu faço minhas orações, se eu faço jejum, se eu faço a caridade, se eu tenho fé, se eu tenho esperança, então Deus tem que me proteger. Tem gente que pensa assim. O extremo disso é: quem fica do lado de Deus prospera. Quem fica do lado de Deus não sofre nenhum tipo de mal. São os ais. Quem era rico achava que era rico porque Deus abençoou. Quem tinha o que comer fartamente achava que tinha o que comer fartamente porque Deus abençoou. Quem não passava por tristezas nessa vida e tinha sempre a ocasião para celebrar, rir e cantar, é porque era abençoado por Deus. Quem perseguia os inimigos porque era abençoado por Deus. Aí vem Jesus e põe tudo ao avesso, inverte tudo e diz: é feliz o pobre, é feliz o faminto, é feliz o que chora, é feliz o que é perseguido por causa de mim. Então, feliz o pobre por causa de mim, feliz o faminto por causa de mim, feliz o odiado por causa de mim, feliz o perseguido por causa de mim. Eu preciso ajudar vocês a dar um passinho a mais. Quando judeus começaram a seguir Jesus, perderam tudo que tinham, se tornaram pobres. Se uma pessoa na família se convertia a Jesus, era deserdada, perdia tudo. Ora, quem fica pobre não tem o que comer. Quem segue Jesus é perseguido por aqueles que não seguem Jesus. Quem ama Jesus experimenta o ódio de quem não ama Jesus. Pronto, ficou claro a compreensão do evangelho de hoje. Agora, o que tem que ficar claro para mim e para você é de que lado a gente está. Estamos do lado dos bem-aventurados segundo os critérios de Jesus? Ou estamos do lado dos que receberam os ais por não estarem do lado de Jesus? Os dois caminhos. E os dois caminhos que eu e você fazemos nessa vida são iguais aos rios. Todo rio vai parar onde? No mar. Pois bem, qual é o mar da minha vida e da sua? A morte. Então, como é que eu, quando chegar no dia da minha morte, vou encará-la? Com a chave do bem ou com a chave do mal? Tá claro? Aí vem Paulo e diz o que na segunda leitura? É a consequência. Qual é a consequência do caminho que eu escolho seguir nessa vida? Eu disse, se eu sigo o caminho de Deus, eu estou seguindo o caminho do bem, da justiça e da verdade. Como é que eu vou chegar lá no final? Tendo para apresentar diante de Deus o quê? O bem, a justiça e a verdade. Seguir o outro caminho, o oposto ao bem, o mal, oposto à justiça, a injustiça, oposto à verdade, a mentira. Chego diante de Deus no dia da morte e vou colocar o que diante dele? Minha maldade, minha injustiça e minha mentira. Olha o que Paulo diz na segunda leitura. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem valor algum, e ainda estáis nos vossos pecados. Em outras palavras, alguém aqui tem dúvida que não vai morrer? Então, quando chegar o dia da minha morte e da sua,
como é que eu e você estaremos diante de Deus? Preciso falar mais alguma coisa? Eis que ponho diante de ti o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o caminho da vida. E escolher o caminho da vida é escolher o caminho daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Qual é o caminho da vida? É o caminho de Jesus Cristo, é o caminho do Evangelho, é o caminho onde eu e você aprendemos dia a dia a dizer a Deus: faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu.